Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar a fazer resoluções de questões para concurso de TI. Hoje nós temos uma questão aqui que pode cair para qualquer cargo público. Então vamos dar uma olhada porque essa questão é bem difícil de se resolver e a gente precisa prestar bem atenção. A questão é, na questão considere uma tabela de banco de dados T, cuja instância é exibida a seguir. Para quem não conhece muito, uma tabela de banco de dados é muito parecida com a planilha Excel. Então a gente vê aqui que os valores, as colunas A, B, C e D e os valores a seguir. Considerando-se a instância da tabela T descrita anteriormente, analise o comando SQL abaixo. Agora a gente vai dar uma analisada nos comandos SQL. A gente já começa com o comando select, que é a base de tudo, é o que você faz a seleção dentro de um banco de dados. O distinct é um comando que ele vai retirar só os valores únicos da tabela. Esse asterisco ele representa que ele quer todas as colunas, então ele vai pegar os valores distintos de todas as colunas. Então, basicamente, ele quer os valores únicos, que cada linha vai ser única. Eu já explico essa questão. O from, você vai definir a fonte de dados que você vai consultar, no caso é a tabela T, mas aqui tem uma pegadinha, Aqui ele fala que ele vai utilizar a tabela T com um sinônimo, T1. E depois ele fala que vai usar a mesma tabela T com outro sinônimo T2. E em seguida também a mesma tabela como T3. Isso aqui é muito importante na hora da resolução, porque isso aqui é uma coisa que não é usual, mas que pode gerar muita complicação na hora da sua resolução. Mas vamos pelo começo. A execução desse comando produz um resultado que, além da linha de títulos, contém, então você vai ter que saber qual vai ser a saída desse comando. Então é muito interessante. Primeira análise que nós temos que fazer aqui é a primeira parte do comando, o que ele retorna. Então ele vai selecionar as colunas distintas, no caso, todas as colunas distintas. Então a gente olha aqui que esse comando distinct, quando é utilizado com mais de uma coluna, ele quer que aquela linha ela seja única. Então vamos dar uma olhada aqui. Se eu rodasse o comando distinct só com uma coluna, que fizesse com a coluna A, ele ia trazer todos os valores, porque todos os valores são únicos. Se eu rodasse o comando só com a coluna B, ele não estaria todas as colunas, não estaria 4 resultados no caso, Ele traria só 3 linhas, porque o número 2 ele se repete, ele só quer o valor único. Isso aqui era caso ele selecionasse o distinct da coluna B, mas ele quer de todas. Então o que a gente vai levar em consideração aqui? O comando distinct ele vai olhar para a linha como um todo. Ele vai olhar para toda a linha para ver se ela é única. Então a gente vai dar uma olhada aqui que essa linha aqui, que a coluna A é 12, a B é 2, a C é 3, a D é 1, ela não se repete nas outras linhas. Mesmo acontece com 14, mesmo acontece com 18, a linha do 18, e mesmo acontece com a linha do 21. O único caso aqui que teria uma linha que não seria retornada é se uma dessas linhas aqui se repetissem. Vamos dizer, por exemplo, se tivesse uma outra linha com a mesma sequência de coluna A, 12B, 2C, 3, D1. Isso ele ignoraria, no caso, essa linha. Mas o contrário, no caso, não aconteceria. Se eu tivesse aqui uma coluna muito parecida, como vamos dizer, por exemplo, como coluna A, 12, B, 2, C, 3 e D, 3. Ele já retornaria essa linha, mesmo ela sendo muito parecida. Por quê? Basta um valor ser diferente que ele já considera como sendo único, Então aqui a gente já sabe que todas as linhas elas seriam retornadas. Então vamos lá. Então aqui a gente já dá uma olhada e vê que todas as linhas vão ser retornadas com esse comando aqui no começo desse comando distinct. Ok. Mas aqui que está a pegadinha, uma pegadinha muito interessante. Isso não acontece na área de programação, as pessoas não costumam fazer, não desse jeito, esse comando. Quando ele faz esse comando aqui, sem esse comando aqui, primeiramente, vamos começar. Se eu deixasse só uma fonte de dados, que seria a tabela T, esse alias T1, ele retornaria 4 linhas, porque as 4 linhas, tirando o cabeçalho, elas seriam únicas, ok? Mas quando eu faço isso aqui,
comando SQL, né, na consulta, o que acontece? Ele vai duplicar, na verdade ele não vai duplicar, ele vai multiplicar, ele vai replicar esse banco aqui, né, esse conjunto de dados pelo número de linhas. Ele vai criar como se fosse uma análise combinatória. Então, se eu deixasse aqui, no caso, eu vou pegar um exemplo para vocês verem aqui num site. Aqui eu tenho um banco de dados, que eu já fiz a seleção dele aqui, ó, que é um site que você consegue executar comandos SQL num banco já pré-determinado. Eu tenho um banco, né, dados, né, numa tabela. São 3 linhas aqui, né, que é o shipper. E você tem aqui 3 registros, cada um com 3 colunas. Ok. Então aqui eu estou só consultando um recurso. Ok? E aqui eu vou dar um alias dele de S1. Ok? Agora vamos duplicar ele. E vamos ver o que acontece. A partir do momento que eu duplico essa consulta, eu uso 2 bancos de dados, né? 2 fontes de dados iguais, eu estou usando a mesma tabela como fonte de dados. Olha o que vai acontecer. Eu vou rodar esse comando aqui. Deixa ele pensar um pouquinho. E olha o que acontece. Antes ele não tinha 3 linhas e 3 colunas. Agora você vai ver que, como eu dupliquei, ele vai ter 3 linhas. Ele vai ter 9 linhas aqui. Ó, você vê o número de dados, né? Você vai ver que ele triplicou a quantidade de linhas e duplicou a quantidade de colunas. Então ele criou mais 3 colunas e mais 9 linhas. Então, mais 9 linhas não, no caso ele criou mais 6 linhas. Então você olha e você verifica que não importa o que tiver aqui, a quantidade de repetições que eu tiver aqui, vou criar aqui o S3. Criando o S3 aqui, vamos ver quantas linhas ele vai criar. Ó, 27. E ele criou mais 3. Então, o número de colunas ela vai ser multiplicada pela quantidade de fontes que eu botar. Então, aqui eu botei 3 quantidades que são a mesma tabela. Ele me retornou 9 colunas. Mas só que o resultado de linhas aumentou para 27. Então, aqui a gente consegue ter uma formulazinha matemática para resolver essa questão. A gente consegue entender que, a partir do momento em que eu acrescento mais fontes de dados, né, que é a mesma fonte de dados, que eu começo a replicar a fonte de dados que eu estou fazendo na consulta, ele vai multiplicando por algum valor aqui. Então, a gente chega à conclusão que o quê? Eu tinha 3 linhas, né, na minha primeira consulta, e eu botei mais uma fonte de dados que é a mesma, e ele foi para 9, então eu entendo que são 3, que são a quantidade de linhas, elevado a 2, que dá 9. E aqui, como eu botei 3 fontes de dados, 3, que era o número de linhas que retornaria na primeira consulta, elevado a 3, daria 27. Então, eu consegui achar uma razão para essa consulta. Então é assim que você vai matar qualquer questão que venha a fazer isso aqui. Isso aqui é uma pegadinha que não fazem... o programador na vida real não faz isso aqui. Mas isso aqui é uma coisa para você entender um comportamento de uma linguagem de consulta de banco de dados. Então, voltando para a questão, olhamos aqui que na minha primeira consulta, como a gente viu, retornaria as 4 linhas. Então, as 4 linhas seriam retornadas porque elas são únicas. Então, mesmo se eu duplicar as colunas, né, se eu adicionar mais colunas, no caso, replicar as colunas, e adicionar mais linhas, isso não vai interferir, porque elas vão continuar sendo únicas. Então, aqui, naquela minha fórmula matemática que eu vi aqui, então, se eu pego e vou marcar aqui, se eu tenho 4 colunas e eu vou repetir essa consulta na tabela, né, vou multiplicar a tabela 3 vezes, então eu faço o cálculo que é 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 na minha conta dá
64. Então, a resposta é 64, seria a resposta. Mas vamos fazer um exercício aqui. Caso eu tivesse uma linha aqui, vamos dizer que a primeira linha fosse duplicada, vamos dizer que essa última linha fosse idêntica a essa linha aqui de cima. No caso, esse mesmo comando aqui não retornaria 64 linhas, retornaria o quê? Primeiro, esse comando aqui de começo, né, com uma fonte de dados só, retornaria 3 linhas. E voltaríamos para aquele exemplo que a gente viu. Chegaríamos a 3 elevado a 3, que seria 27. A resposta seria certa. Então, aqui a gente consegue ver que essa questão é muito difícil, uma questão que vai te exigir um conhecimento um pouco mais avançado, mas você vê que não é complicado. É uma coisa, ao mesmo tempo, básica, mas muito difícil de você entender como você chegar a esse raciocínio. Mas eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai olhar uma questão dessa e já vai saber exatamente o que fazer. Se esse vídeo te foi útil, eu recomendo que você deixe o like, siga o canal, vai ter muito mais conteúdo de resolução de questões e matérias também, conhecimentos de TI como um todo. Muito obrigado, até mais.